A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, ô glória, louvado seja Deus. Irmãos, eu já quero pedir perdão, na sexta-feira eu não consegui gravar o vídeo, ontem também eu não estava muito legal ainda, pois peguei essa gripe aí que tá pegando bastante gente aqui no estado do Espírito Santo e infelizmente eu fui uma das, louvado seja Deus por isso, então eu fiquei bem um pouco debilitada, eu tive ainda que estar pregando, que eu tinha alguns agentes no final de semana, não pude cancelar, porque de última hora, né, eu acho uma falta de compromisso e eu fui assim mesmo. Então, cada dia que eu saía no sereno, que eu ia, eu voltava um pouquinho mais debilitada. Então, na sexta eu não consegui gravar o vídeo. E ontem também eu ainda não estava sentindo muita dor de cabeça, eu não consegui gravar. Então, eu peço perdão e estou me justificando para vocês porque que ontem, na segunda-feira, também eu não gravei o vídeo, amém? Porque, além de tudo, a gente somos teimosos, né? Então, aqui em casa é eu que tenho que fazer. Então, fui lavar roupa ontem e tá meio frio aqui, tava chovendo. E eu fui inventar de lavar as roupas, então à tarde eu comecei a ficar um pouquinho mais debilitado. E é tanto que hoje eu até amanheci mais ou menos, mas Jesus é bom, né? Então hoje eu estou gravando o vídeo pra glória de Deus. Tô 100% ainda não, mas vou ficar porque o meu Deus é fiel, o nosso Deus é bom. Amém? 28 de maio de 2024. Eita glória! Amanhã, irmãos, eu tô fazendo 3.9, ô glória! 29 de maio é meu aniversário, tá? Deus é bom e fiel, né? E eu tá aí, tô chegando. Pra quem muitas pessoas falaram que não chegaria, né? Nem mais um ano, não chegaria mais uma certa idade. Olha eu aí, chegando a quase 40. Ô glória, por quê? Porque a mão do Senhor tá sobre essa graça que é toda do Senhor. O Senhor tá com a mão aqui dando vitória e eu louvo a Deus por isso, né? Sou grata a Deus por estar fazendo 39 anos de idade amanhã. Deus é bom, amém? Então vamos lá, continuidade. Irmãos, entramos agora na carta de Paulo, no Atos dos Apóstolos, capítulo 19, amém? Atos do Espírito Santo, onde nós vamos entrar agora. Paulo prega batismo em Cristo. Então aí Paulo vai deixar ali a cidade de Coríntios, vai subir para as partes mais altas, vai chegar em Éfeso, na cidade de Éfeso. E ali Paulo vai estar pregando nessa cidade. Nós estudamos a carta de Éfeso, uma carta muito poderosa, né? Tem uns versículos muito conhecidos, que no caso tá ali capítulo 3, versículo 14, por esta causa me ponho de joelho. Tem também o capítulo 5, versículo 14, que diz, despertais, né, levantais, vós que dormem, e Cristo resplandecerá a graça dele. Então tem muitos versículos ali muito falados, abençoada. A carta aos Efésios é uma carta poderosa que Paulo escreve, né, falando do corpo de Cristo, da unidade, da união, né, do corpo de Cristo. E nós estudamos essa carta e agora nós vamos entrar onde essa carta foi fundada, onde essa igreja, né, a igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, amém? Então Paulo deixa Áquila e Priscila aqui em Corinto e Paulo sobe nas cidades mais altas e chega até Éfeso. Enquanto isso, enquanto Paulo está indo para Éfeso, Apolo vai chegar em Corinto, né? E ali ele vai pregar a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia não, né, a Torá, ele vai pregar com muita profundidade naquele tempo, porque ele era um homem letrado, um homem sábio, um homem com estudo, porém não conhecia Jesus, né, ele conheceu o batismo também de João Batista, que era batismo do arrependimento, e ele prega com muita ousadia ali em Coríntios, e Priscila e Áquila vai se prontificar a ensinar, né, a apresentar Jesus para ele, apresentar o propósito, as escrituras para ele de uma forma mais profunda, e ele vai conhecer a Jesus e o batismo com o Espírito Santo. Então Apolo vai ser um homem de grande ajuda na obra do Senhor. E enquanto ali Áquila e Priscila tá ali ensinando, aperfeiçoando Apolo na palavra do Senhor, né, discipulando ele, Paulo sobe para Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, Paulo vai deparar com 12 homens que conheceu o batismo de João Batista, que é o batismo do arrependimento. Você vai ver que o verso 4 diz assim: então Paulo lhe explicou o batismo realizado por João. Foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, Jesus. Então João Batista pregou no deserto. Se a gente ler ali os evangelhos sinóticos, a gente vai ver no capítulo 4 de Mateus, no capítulo 4 de Lucas, né, no capítulo, acho que 1 de Marcos, e vai falar, né, que João Batista veio pregando, né, que após mim virá um que não sou digno de amarrar a sandália dos seus pés e batizará a vós no Espírito Santo. E ali aquelas pessoas creram no batismo de João Batista, arrependimento, mas muitas delas não conheceu a Jesus, não sabia que era Jesus que viria, o próprio Filho de Deus que viria
para ser reconhecido como Senhor do universo, Senhor nosso, o Salvador do universo, né? Aquele que faria aquela obra redentora para nos salvar. Então esses 12 homens aqui conheceram o batismo de João Batista. Vamos parar um pouquinho porque eu ainda tô meia gripada, tá bom? Então eles conheceram o batismo de João Batista, o batismo do arrependimento, assim como foi com Apolo. Apolo precisou de Áquila e Priscila para ensinar ele aqui, para ele conhecer a Jesus. Assim esses homens também precisou que o apóstolo Paulo ensinasse. Aí no verso 5, Paulo fala assim, ó, e compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então eles compreenderam, entendeu a mensagem e eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Batizados, então foram batizados nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo. Foram aceitaram Jesus ali. E quando isso aconteceu, no verso 6, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todas cerca de 12 homens. Então, aqui a gente fala, mas para mim receber o batismo no Espírito Santo, primeiro eu tenho que batizar, para depois eu receber o batismo no Espírito Santo. Só que a gente vai ver que quando Cornélio estava ouvindo Pedro pregar, enquanto Pedro pregava, o Espírito desceu sobre eles, caiu sobre eles, eles receberam o batismo do Espírito Santo e depois eles foram batizados nas águas. Então há pessoas que dizem que para receber o Espírito Santo tem que ser membro batizado nas águas, outro diz que não precisa. Então a gente vai pelo que a palavra de Deus está nos ensinando. Basta você aceitar Jesus de todo o seu coração, se arrepender dos seus pecados e o Espírito Santo já está sobre você. Há pessoas que vai falar em línguas depois de um tempo, há pessoas que recebem o batismo com fogo naquela mesma hora, porque na mesma hora que aceitamos Jesus, nós já somos cheios do Espírito Santo. E o batismo no fogo, não falar em línguas, muitas vezes vem depois, vem na hora. Eu fui batizada em línguas 2 anos depois da minha conversão. Depois que eu aceitei, eu comecei a pregar no meio da rua, irmãos. Com 8 meses de crente, eu estava pregando nas ruas. Depois, com 8 meses de crente, eu pregando nas ruas, completou 1 ano, eu já estava ali pregando. Com 1 ano de servir ao Senhor, eu já estava pregando nos altares, na igreja, pregando a palavra de Deus. Só que o batismo, eu recebi o batismo do dom de línguas, né, os mistérios do Senhor, com 2 anos de crente. Foi num pior processo que eu estava vivendo, processo de perseguição, naquele processo que eu estava sendo amassada mesmo, ali, forjada por Deus ali, eu estava sendo apertada mesmo, meu Deus, que eu estava sendo ali pelo Senhor, pela mão do Senhor, forjada no fogo. Foi onde o Senhor me batizou no Espírito Santo, num cenário difícil, e o Senhor me batizou. Então eu recebi aquele batismo, aquele investimento de poder, de fogo, falar em línguas e tudo mais. Há pessoas que não creem no dom de língua, né? Muitos não acreditam, mas eu acredito e sei que você também acredita. E nós sabemos que o Senhor nos reveste com esse poder, com esse fogo, com essa autoridade, que o dom de língua é para edificarmos a nós mesmos. E o Senhor é bom e fiel o tempo todo. Então aqui esses homens vão receber o poder ali do Espírito Santo, vão começar a profetizar. Então há muitas pessoas, irmãos, que estão na igreja, mas ainda não conheceram Jesus. Eu quero abrir um parênteses sobre isso aqui. Porque olha só, Apolo pregava com autoridade. Olha só, o texto diz assim, ó. Enquanto isso, chegou em Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Estou no capítulo 18, verso 24. Homem eloquente e acumulava grande experiência nas escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus. Ainda tivesse apenas conhecido o batismo de João. Ele ainda não conhecia o poder do Espírito Santo, ainda não conhecia o Jesus Cristo, que ele pregava o Senhor, mas ele não sabia quem era Jesus. Então tem muita gente pregando que ainda não conheceu Jesus. Prega com ousadia, com autoridade, com poder, mas ainda não teve uma experiência, um encontro com o Senhor. E eu fico naquele versículo ali que Paulo escreve ali, a carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27, se eu não me foge a memória, é o versículo 27, que Paulo vai dizer: o que adianta pregar aos outros e depois eu perder a minha salvação, né? O que adianta eu pregar, ganhar muitas almas e perder a minha salvação, né? O que adianta pregar aos outros e ser reprovados por Deus? O texto está dizendo ser reprovado. Tem muita gente que está pregando, que está falando de Jesus, pode ser reprovado porque não conheceu Jesus, pode ser reprovado porque não teve um encontro com o Senhor. Então o importante de eu ter a obra, de eu fazer essa obra, de eu estar pregando, de eu estar fazendo a obra do Senhor, eu preciso ter relacionamento e intimidade com o Senhor. Eu preciso entender que a minha intimidade com o Senhor, a minha prioridade em Deus é maior. Eu vou falar algo pra você sem medo de errar. Muitas vezes é melhor eu estar sentada no banco na igreja, servindo a Deus com verdade, com sinceridade, com toda a pureza do meu coração, do que estar por aí fazendo a obra. Tem muita gente fazendo a obra, mas Deus nem se conhece. Nós vamos falar sobre isso aqui nesse capítulo mesmo. Aí Paulo chega agora e começa a ensinar e fazer maravilhas através do poder da palavra. Olha só, o verso 8 diz assim: aonde pregava com ousadia e poder,
Dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Ele pregava no poder, ele convencia as pessoas pelo poder da palavra de Deus, com ousadia, com eloquência, porque o homem tinha dotado na sabedoria, né? No poder de Deus, porque a sabedoria do Senhor é a fonte da sabedoria. Se você ora, se você busca sabedoria, Deus vai te dar. É por isso que eu sempre influencio: estude, irmãos, busque conhecimento, vai buscar o Senhor, priorize o Senhor, para que o nome dele seja glorificado, porque Deus, ele tem sabedoria para nos dar, ele é a fonte da sabedoria. Então Paulo convencia muitos se rendiam à palavra, muitos se rendiam a Jesus Cristo e acreditavam, porque Paulo pregava com poder, eloquência, sabedoria, graça sobre o reino de Deus. Então, agora olha o que diz o verso 9, hein? Todavia, alguns deles demonstravam que seus corações estavam petrificados e descrentes. Oh, meu Deus. Assim como tem alguém que crê, que acredita, que entrega o coração a Jesus, há pessoas que têm o coração petrificado. Que você está pregando aquela palavra poderosa. Irmão, já preguei em alguns lugares. Eu tenho testemunho para contar. Eu já preguei em alguns lugares de o fogo do céu tá descendo, sabe? Jesus batizando com o Espírito Santo, poder mesmo. O povo chorando e pessoas vencendo. Ainda fazia caras e bocas ainda, assim. Algumas pessoas, tipo assim, né? São pessoas que têm o coração petrificado, que rejeitam a palavra de Deus, descrentes, que não adianta, a palavra de Deus não testifica no coração deles. Pessoas que estão dentro da igreja, e muitas dessas pessoas são crentes, são cristãos, que dizem crer, mas são pessoas petrificadas pela dureza do coração que tem. Eu já preguei em lugares de eu sair dali pensando: meu Deus, fogo desse, aquela pessoa não sentiu nada, será? Não tem como. E há pessoas ainda que vai dizer: ah, não vi nada, né? Não senti nada, não gostei. Então, irmãos, é a forma que você abre o seu coração para receber de Deus. Então, alguns deles demonstravam. Por que demonstravam? Tem pessoas que fazem questão de demonstrar. Lê aí o verso 9. Demonstravam, né? Há pessoas que ficam... Eu já preguei com pessoas fazendo caras e boca pra mim. Fazendo até sinal feio já. Caras e bocas. E crentes, vestido de crente com a Bíblia na mão, tá? Dizendo que é crente. Fazendo sinais, demonstrando que não estava recebendo a palavra, que não estava gostando do que estava sendo pregado. Então tem pessoas que demonstram que seus corações, aleluia, estavam petrificados e descrentes. E o que tem hoje de descrente não é pouco. Não é poucos que estão na igreja, descrente, que não crê no poder da palavra. E ainda fazem questão de mostrar que não acreditam. São pessoas que até estão na igreja. Eu sempre falo sobre isso. O fato de eu estar num ambiente espiritual não significa que eu sou espiritual. O fato de eu estar na igreja não significa que eu sou igreja. O fato de eu estar dentro do templo não significa que eu me converti a Jesus, que eu me entreguei meu coração ao Senhor. Olha a continuação desse verso 9, é muito profundo, tá? E passaram a falar mal do caminho. Aleluia. Crente que fala mal. Crente que anda defamando irmãos, defamando pastor, defamando igreja, defamando denominações, crente que sai falando de um do outro, e passaram a falar mal do caminho. Por quê? Naquele tempo, naquele período ali, os servos do Senhor é conhecido como o povo do caminho. O povo que andava certo, o povo que andava direito, né? Não é muitos que se dizem cristão hoje não, irmãos. Porque a igreja de Jesus está sendo mal vista por pessoas que não têm caráter, por pessoas que não têm integridade, por pessoas que não viveu de verdade, não se entregou de verdade. Então, porque dessas pessoas, você que anda na sinceridade, crentes, pastores, servos do Senhor, que anda na sinceridade, estão pagando preço por um povo que não quer compromisso com Deus, por um povo que foi para a igreja somente para fingir que é igreja. Então, começam a falar mal do caminho, falar mal de pastor. Se alguém me fere, irmãos, eu passo por muito processo de perseguição. E eu sei quem são as pessoas que fazem isso. E também sei que tem os verdadeiros do Senhor. Agora, por que essas pessoas me perseguem, tentam falar mal de mim, tentam me parar, tentam me caluniar? Por que eu vou falar mal da igreja, sendo que não é a igreja, é algumas pessoas que não conheceu a Jesus? É algumas pessoas, como esse verso 9 está dizendo. Eles demonstraram que os seus corações estavam petrificados e descrentes. Se eu sei que é os descrentes, dos corações petrificados, que não conheceu a Jesus, por que eu vou ocupar toda a igreja? Por que eu vou ocupar todos, sendo que são alguns? Você está entendendo? A gente precisa saber desse discernimento, separar, irmãos. Nós não podemos julgar a todos, nós não podemos generalizar, colocar todo mundo no mesmo pacote, dizer que todo mundo é igual, não, porque tem uma igreja verdadeira. E eu faço parte dessa igreja verdadeira. Eu faço parte desse povo fiel a Deus. Para toda a comunidade, Paulo então afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Se afasta, irmão, não quer não, se afasta. Se afasta da fofoqueira, se afasta do caluniador, se afasta do contendeiro, do língua grande, se afasta. A minha mãe sempre fala:
Me diga com quem tu anda. Minha mãe sempre fala quando a gente era criança. Hoje ela fala ainda, mas a gente já somos adultos, né? Todos meus irmãos. Mas ela sempre fala: me diga com quem tu andas e eu te direi quem é. O seu círculo de amizade, os ambientes que você anda vai dizer muito a seu respeito. As pessoas que andam com você vai dizer muito sobre você. Vai falar muito sobre você. As pessoas que andam ao teu redor, as pessoas que são seus ciclos de amizade, vai dizer muito quem você é. O tipo de pessoa que você anda é o caráter que você tem. Tá entendendo? O tipo de pessoa que você anda é o caráter que você tem. Então aprenda isso. Comece a fazer o quê? Não é excepção de pessoas, mas é você fazer uma análise das pessoas que estão do seu lado, uma análise dessa amizade. Que tipo de conversa essa amiga tem com você? Que tipo de conversa esse amigo tem com você? Que tipo de conversa esse ambiente que você tá? Fala. Qual é o nível, qual é o ciclo que você anda que tem te levado para cima ou para baixo? Você precisa entender isso. O lugar que você chega, qual é o nível de conversa? É fofoca? É contenda? É vida dos outros? É perseguição? É falando mal? É queda de alguém? Tem que analisar, irmãos. Então Paulo se retirou, não quer não, então eu vou me retirar para quem quer. E assim procedeu por 2 anos, e de forma que todos os habitantes da Ásia puderam ouvir a palavra do Senhor, tanto judeu como gregos. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até os lençóis e aventais que Paulo usavam eram levados e colocados sobre os doentes, e estes eram curados de todas as suas enfermidades, e assim como espíritos malignos eram expelidos, aleluia, porque esse povo era um povo mestiço, era um povo que acreditava, o povo de Éfeso era um povo que acreditava muito me fugiu a palavra agora. Acreditava muito, né, nessas magias, acreditava em tudo isso, né? Eu não quero usar palavras chucras, né? A gente precisa ter sabedoria com as palavras. Mas as palavras certas você sabe qual é, né? Eles acreditavam muito desses deuses, falsos deuses. Eles acreditavam na religiosidade. Eram pessoas místicas, né? Eu esqueci a palavra que dá, irmãos. Pessoas que creem em tudo, que acreditam em tudo, que buscam, né? Em tudo quanto é área ali, no espiritual, né? A solução para aquilo. Então, quando eles viram que Paulo era um homem, que Deus fazia milagres, maravilhas, prodígios, eles pegavam os lenços, né, os lençóis, tem muito calor naquele tempo, então Paulo secava seu rosto, né, com alguns lenços, então eles pegavam aqueles lenços e eles levavam à sua casa com fé, acreditando no que poderia acontecer. E o Senhor conhecia o coração de Paulo, o Senhor conhecia a intenção de Paulo, o Senhor permitia que esses prodígios de maravilha acontecessem. Por que o Senhor permitia? Porque sabia que Paulo glorificava o nome dele em tudo. Porque olha só, Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, o verso 11 está dizendo. Porque Deus conhece o coração. Sabe que a gente não está vendo maravilhas acontecer quando muitos pregadores, quanto muitas pregadoras, quanto muitos pastores, líderes acontecer? Porque da soberba, do orgulho do coração, da vaidade. Ver meia dúzia de pessoas aceitar Jesus, aí começa a se achar que aquelas almas vêm porque dele, irmãos, eu tenho isso no meu coração, não tenho medo de falar, e sempre falo isso. Todas as vezes que eu prego a palavra de Deus, que alguém aceita Jesus, não é para mim se vangloriar, não. É para mim saber que antes de eu chegar naquele altar tinha uma igreja orando. E essa igreja ora falando, Senhor, usa ela, liberta, batiza, salva, transforma. Então eu não ganhei aquela alma sozinha. Tem pessoas que oram pelo meu ministério. Tem pessoas que oram pela minha vida, para que Deus me use, para que seja capaz de outra pessoa ser alcançada. Então não é só eu, é uma igreja unida em oração que faz isso. Então a gente precisa entender. Eu vejo pregadores, né? Eles colocarem lá tantas almas para Jesus. Mas irmãos, nós não podemos se vangloriar, porque não somos nós que fazemos, é o Espírito que convence, é Ele que testifica no coração do homem o pecado, o juízo e a justiça de Deus, é Ele que testifica, e quando o Senhor testifica é porque teve oração, pessoas orando, clamando, buscando e pedindo para que o Senhor use os pregadores. Então a gente precisa entender isso. Então Deus fazia maravilhas, e ali enquanto Deus fazia essas maravilhas, esse prodígio, no poder da palavra, no poder do Espírito Santo, havia alguns judeus que peregrinavam naquele lugar e trabalhavam com exorcismo, invocando o nome do Senhor, tentando, através do nome do Senhor, expulsar demônios, fazer prodígios, maravilhas. Mas eles não conheciam, eles invocavam o Deus que eles não conheciam, o Deus que eles não serviam. Então os filhos de Cefas, 7 filhos de Cefas, eles queriam o quê? Eles queriam fazer exorcismo nas demônios, pessoas endemoniadas, em nome do Senhor, no Deus de Paulo, no Deus de Saulo, no Deus de Apolo. Então, mas eles não conheciam, então eles falavam o Deus de Paulo. Olha só, vou ler aqui para vocês o verso 14. E olha só, verso 13. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por um...
Vou ler de novo, tá? Verso 13. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando esconjurando-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então, quer dizer, eles queriam repreender no nome de Jesus a quem Paulo prega. Eu repreendo no nome de Jesus a quem Paulo prega. O Jesus que eu não conheço, mas o Jesus que Paulo prega, que Paulo conhece. E os que assim procediam eram os 7 filhos de Cefas. Cefas era um dos judeus, né, dos sacerdotes ali da sinagoga, um dos chefes da sinagoga. E os seus 7 filhos faziam isso, repreendiam os demônios no nome de Paulo, mas eles não tinham autoridade. Oh, glória. É muita gente conhecida na terra e desconhecida no céu. É muita gente conhecida na terra e desconhecida no inferno. O inferno tem que saber quem você é. O inferno tem que saber quem você é. Satanás não tem medo de eloquência. Satanás não tem medo de fala bonita. Satanás não tem medo de quem roda, de quem pula, de quem fala em línguas alto. Satanás não tem medo de quem faz seus peão, seus pula-pula, seus panos, seus misticismos, seus jogar de casaco. Não. Satanás, ele sabe quem é. O inferno conhece quem é, irmãos. Aleluia. Deus também conhece quem é os seus. Então não se engane, irmão. Não se engane. Não fique se enganando, dizendo que Deus te conhece, sendo que Deus não conhece, porque Deus sabe quem é os dele. Deus sabe quem é os deles. Olha só. O verso 15 diz assim: certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes responderam: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, e no entanto, vós, quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os demônios, os dominou e os agrediu com tamanha violência que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia! O demônio olhou para aqueles 7 filhos de Cefas e falou: bom, Jesus eu sei quem é, o Filho de Deus. Paulo eu também sei, é apóstolo de Jesus Cristo, escolhido, vaso escolhido por Jesus Cristo. E vós, quem são? Pessoas que não têm autoridade para repreender demônio, não têm autoridade para fazer a obra de Deus. Há muitos aí, é por isso que tem muita gente introduzindo aqueles misticismos e bota aquele monte de coisa para poder enganar o povo e taca a revelação da carne. Aqui você vê que um certo dia, quer dizer, um certo dia alguém demoniou de verdade. Porque talvez os outros, né? Eu vou argumentar aqui na minha língua. Talvez os outros eram pagos. Quantas pessoas pagam para fazer milagres de mentira? Para fazer... Quantas vezes a gente vê na rede social aí? Quantos falsos profetas descobertos, né? E um certo dia, sempre chega o dia do Senhor. Sempre vai chegar o certo dia de Deus desmascarar esse povo. Sempre vai chegar o certo dia de Deus arrancar as capas dessas profetisas de engano, desses profetas de Baal, desses que ficam mentindo. Seja conhecido no céu, seja conhecido no inferno. O inferno tem que saber quem é a missionária Odete, porque quando ela começar a pregar para ela expelir demônios, expulsar demônios no nome de Jesus, o inferno precisa saber que ela tem autoridade otorgada por Deus para poder repreender esses demônios. É por isso que nós vemos em alguns lugares pessoas caírem endemoniadas e não tem quase ninguém ali que tem autoridade. Mas eu tenho uma experiência para contar. Eu fui pregar fui levar uma vez num certo lugar para fazer a obra do meu filho, e nós estávamos naquele ambiente ali. E uma pessoa cai endemoniada, e aquela pessoa ali endemoniada, meu irmão, não tinha obreiro, não tinha ninguém que expulsasse o demônio daquela moça. E aquela moça no chão, e aquela coisa toda, e vai. Daqui a pouco veio até o líder da igreja, e ele não teve autoridade para expulsar. E eu caí, o Senhor falou: vai lá, coloque a mão e expulsa. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Senhor, não faça isso não. Porque, olha só, foi obreiro, missionário, pastor, aquele monte de gente, ninguém expulsava o demônio daquela moça. Ninguém tirava o demônio. Eu falei: Jesus, misericórdia. E eu ali, como uma visitante, naquele ambiente, e o Senhor vai lá e fala: vai você. E eu falei: meu Deus. E o Senhor falou: vá, porque todos ali estão em falha, estão em pecados, andam fora da minha posição, não fazem o que eu mando, e o céu desconhece. Ô, glória. Você tá entendendo, irmãos? Isso é algo muito sério. E ali eu levantei do meu lugar e cheguei lá, e no nome de Jesus repreendi. O demônio saiu. Não teve ninguém para nem colocar a pessoa sentada para dar um copo de água, de tão envergonhados que ficaram. E ali você tem aquela moça de água, tudo bem. E ali eu saí dali. Ali eu vim para casa pensando sobre aquela situação. E o Senhor falou comigo:
Muitos já não tem mais autoridade no reino, irmãos. Já não tem mais autoridade para expulsar demônio, anda de parceria com demônios, anda junto com demônios, já servem a demônios usando o nome de Jesus. Cuidado, tem muita gente usando o nome de Jesus, mas nem conhece Jesus. Os filhos de Cefo usavam o nome de Jesus, mas não conheciam Jesus. Pregavam Jesus que eles nem conheciam, no nome do Jesus de Paulo. É muita gente pregando Jesus que eles não conhecem, um Jesus que eles não sabem, um Jesus que eles ainda não tiveram um relacionamento, um encontro. É muita gente. No tempo atual que nós vivemos, em 2024, esse século 21, é muita gente pregando Jesus que eles não conhecem. Aleluia! Falando o nome, mas não conhece o dono todo-poderoso do nome. Aleluia! Então que nós venhamos conhecer esse Deus todo-poderoso e a capacidade que ele tem de nos mudar, de nos transformar, de nos fazer íntimos, de nos fazer filhos de Deus. Amém? Então que o Senhor venha te abençoar no nome de Jesus. E aí Paulo vai continuar pregando a palavra. Já vou encerrar aqui, não vai dar para dar continuidade. Depois a gente volta no verso 21, tá bom? No outro vídeo. E ali Paulo vai continuar pregando com muita graça. O verso 18 diz assim: muitos dos que creram assim que chegavam começavam a confessar e declarar em público suas más obras e praticados. Confessar. O poder de Deus me faz confessar pecados, as más obras, sair daquela vida que eu vivia e viver uma nova vida com o Senhor. Então essas pessoas chegavam em praça pública para que todos ouvissem e confessavam seus pecados e ali recebiam Jesus como o Senhor da tua vida. O verso 19, da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, queimaram diante de toda a comunidade reunida, calculando os seus preços, chegando à estima de um valor total equivalente de 50.000 moedas de prata. Aleluia! O que não prestava para eles, não prestava para os outros. Eles queimavam seus livros de macumbaria, de feitiçaria em praça pública. Eles saíram da religiosidade, eles saíram do engano, da feitiçaria, do engano, das mentiras contadas pelo diabo, daquilo que eles viviam, da idolatria, porque a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, uma cidade que acreditava em feitiçaria e misticismo, uma cidade que acreditava em tudo aquilo que era pecado, porque atrás dessas coisas há uma obra maligna, há a atuação de Satanás, e eles queimaram seus livros em praça pública. Tinha valores, poderiam vender, mas eles queimaram, porque eu tenho que entender que o que não presta pra mim, não presta para os outros. O que não presta pra mim, eu lembro que quando eu parei de beber e de fumar, eu aceitei Jesus um sábado na minha casa, no dia 22 de abril de 2017. Quando os crentes saíram, eu fui pegando as garrafas de cachaça, fui jogando no tanque, fui pegando os litros de bebida, fui jogando tudo no tanque, que amassei todos os cigarros que eu tinha, quebrei, queimei. Por quê? Porque o que não prestava pra mim não prestava pros outros. Eu não dei a ninguém. Aqueles litros de cachaça eu fui derramando. Eu bebia muita cachaça pura, cachaça mesmo, pura. Eu bebia cachaça, eu bebia tudo que vocês imaginar. Fui derramando aqueles litros que tinha dentro da minha casa de bebida. Eu joguei tudo fora, tudo no lixo. Queimei cigarro, joguei tudo fora. As roupas curtas que eu tinha, joguei, dei fim em tudo. Não saí dando pra ninguém, porque o que não prestava pra mim não prestava pros outros. Foi isso que o povo de Éfeso entendeu. O que não presta pra mim, esses livros de magia, de macumbaria, de espiritismo, de engano, esses tempos de idolatria, de mentira, não serve pra mim, também não serve pra mais ninguém. Conhecereis a verdade vos libertará. E o verso 20 diz assim: assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. A palavra tem que ser propagada e ela tem que prevalecer na minha e na sua vida. Viva a palavra de Deus. Não concorde com o que é errado. Continue vivendo uma vida de integridade, mesmo que você seja excluído de alguns lugares, mesmo que pessoas se afastem de você, as amizades deixam de caminhar com você. Caminhe na palavra, caminhe na verdade, porque ela vai crescer e ela tem que prevalecer poderosamente em nossas vidas, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te fortaleça. Obrigado pela sua companhia, porque você se inscreve nesse canal, está junto comigo. Que o Senhor venha derramar graça, que o Senhor derrame unção, ousadia, poder sobre a sua vida. Eu sou grata a Deus pela sua vida, pelas orações que você tem feito por mim, pelo ministério que Deus me confiou, e assim também eu respondo com oração, pedindo a Deus que o Senhor venha te abençoar, entrar na sua vida com graça, respondendo tudo aquilo que você necessita, no nome de Jesus. Deus te abençoe, que a paz do Senhor te alcance, toda a sua casa e a sua família e o seu ministério. Amanhã nós voltamos no vídeo, na continuação desse capítulo 19, no verso 21. Amém? Vamos lá? Vamos orar, porque Deus é bom. Senhor, eu te louvo, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu louvo o Senhor, Pai, pela recuperação do físico, porque o Senhor me sustentou e hoje eu pude gravar esse vídeo mais uma vez, ó Pai. E eu tenho prazer e alegria em sentar aqui e poder gravar vídeos, ó Pai, para glorificar o teu nome, para saber que é um povo, Senhor, que tem te buscado, que tem, Senhor, esperado com paciência o momento de subirmos para a glória. E nós estamos em paciência esperando, Senhor, a certeza, a convicção de chegarmos, ó Pai, aonde o Senhor determinou que nós chegaríamos. Eu quero louvar
louvar o teu nome santo. Eu quero engrandecer o Senhor por tudo. E eu te peço neste momento, fortaleça a tua igreja, fortaleça o teu povo, toca na saúde dos teus filhos, ó Pai, trazendo restauração, cura, renovo. Joga por terra toda fúria maligna, joga por terra tudo aquilo que Satanás tem tentado, toda contenda, toda obra maligna, cai por terra no poder do nome de Jesus e o teu nome sendo glorificado. Se conosco, nos fortaleça, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.